é seu estilo? Trabalhar o mínimo possível, trabalhar sem parar ou equilibrar qualidade de vida com o trabalho? Você sabe quais são os sintomas do burnout? YesCast. Vida e carreira das gerações Y e Z com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, o podcast que abraça e entende as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Esse é um espaço de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E olha só, a trajetória do Thiago Gouveia é bem interessante. Hoje, com 35 anos, ele trabalha no RH do Google, uma empresa super cobiçada do mercado de trabalho, como consultor de pessoas para o Canadá e para a América Latina. Para chegar onde ele está hoje, ele fez literalmente um plano de voo. Desde criança, Thiago queria ser piloto de avião. Focou todos os seus esforços para tirar todo tipo de habilitação, carteira de piloto privado, piloto comercial e instrutor de voo. Por causa da distância da família, ele decidiu mudar de rota, cursou administração e mergulhou no mundo corporativo. Passou como estagiário, trainee na Samsung, GE, até que desembarcou no Google. Inicialmente na área de vendas e depois de uma profunda reflexão, entendeu que gostaria de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e na melhoria do ambiente de trabalho. E não é à toa, o Thiago enfrentou na pele, durante a pandemia, a dificuldade de equilibrar vida pessoal com profissional e de fazer a separação do tempo saudável entre trabalho e lazer. Sem perceber, entrou em burnout. Por conta do esgotamento, teve de dar mais atenção à sua saúde física e mental. Thiago está aqui com a gente para contar a sua história e como enfrentou essa experiência que deu mais forças para seguir sua carreira com muita vontade e de forma mais sustentável. Thiago, é um prazer ter você aqui. Obrigada por vir ao YesCast falar com a gente. Prazer todo meu, Ana. Muito feliz de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E você começou a sua carreira sendo piloto de avião. Então você tirou piloto privado, comercial, instrutor. Você foi atrás do seu sonho. De onde que isso surgiu? Pois é, foi de criança, eu com 10 anos de idade, dentro de um voo, virei para minha mãe e falei assim, quero ser piloto. E ela pensou que era coisa de criança, mas não. Ao longo dos anos eu fui realmente me interessando muito por aviação, consumindo muitas revistas, livros. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar para ingressar no curso aos 17. Olha só, isso deve ter demandado de você muito esforço, convencimento dos pais, porque o investimento não é pequeno. Como é que a sua família encarou esse apoio dessa decisão de ser piloto de avião? Meus pais sempre foram muito apoiadores da ideia. Realmente é um curso que tem um investimento bastante alto, mas acho que por eu já ter falado bem novo que eu queria ser piloto, eles sabendo do desafio, foi feito toda uma preparação para quando chegasse esse momento. Eu nunca deixei de falar, então quando chegou o momento, a gente estava preparado, eles foram os maiores apoiadores desse sonho. E como foi a guinada que você deu para o Google? Primeiro para a administração, né? Você deu uma guinada de mudar a rota e do caminho que você tinha decidido como piloto. Como foi tomar essa decisão e como foi que a família enxergou daí essa mudança de novo? Pois é, eu estava já na minha carreira de piloto, eu tinha começado num curso de aviação civil e fazia um estágio na área de vendas. Foi assim que eu consegui meu primeiro emprego de piloto, mas justamente por algumas questões características da profissão, como distância, falta de autonomia com relação ao local que você está, eu acabei decidindo não seguir mais profissionalmente. E não foi uma decisão tão fácil, né? Eu porque imagino que desde não. os 10 anos de idade, Sim. eu estava assim, falando praticamente todo dia. Quando eu vi que eu não queria ser piloto, eu falei, o que eu faço agora? E aí, houve toda uma reflexão. Os caminhos me indicavam para o curso de administração de empresas, que nunca tinha sido uma possibilidade, mas eu me encontrei aí. E comecei logo a trabalhar com marketing e outras funções.
E aí você passou a ser piloto da própria vida, né? Pois é. A se guiar por um plano de voo. Como é que você desenha esse plano de voo? Você compartilhou um método super interessante que eu acho que vale a pena falar para quem está ouvindo. Como é que você chegou a essa conclusão, assim, de encontrar as áreas, mudar de carreira? Qual é o método que você usa? Sim, durante a minha carreira eu fiz algumas mudanças. Seja por marketing, RH, vendas, e não foi tão trivial assim. Então, o exercício que eu fiz, ele basicamente estava relacionado a 4 listas. Primeiro, coisas que eu quero para a minha vida e para o meu dia a dia. Segundo, coisas que eu não quero para a minha vida e para o meu dia a dia, que é igualmente importante. Depois disso, características que eu gostaria de ver num trabalho. E, por fim, todas as profissões que, de fato, já em algum momento da vida me chamaram a atenção. E a partir dessas 4 listas, você consegue fazer um exercício de reflexão, porque na primeira delas, você vai falar as coisas que você quer, vai trazer características super detalhadas sobre como vai ser o seu dia. Da mesma forma, as coisas que você não quer. Por fim, as características do trabalho vão permitir você fazer a relação com as profissões. Então, é por aí. Que interessante você desenvolver esse método próprio de mudança de área. Esse é um dos métodos que eu uso na minha orientação profissional. Que legal. E é super útil mesmo, quando você faz o encontro daquilo que você gosta, saber aquilo que você não gosta, autoconhecimento de saber os talentos e identificar os lugares que você gosta de trabalhar, o tipo de lugar, a carga horária, etc. Né? Muito interessante você ter desenvolvido esse método próprio que te levou a um lugar super bacana e desejado, que é trabalhar no Google e na área de recursos humanos. O que é que você faz na área hoje? Hoje eu trabalho como consultor de pessoas, basicamente atendendo a funcionários que tenham demandas das mais diversas que você possa imaginar, desde orientação de carreira, passando por bem-estar, incluindo também resolução de conflitos, gestão de performance e vários outros temas. Como que chegam os problemas até você? Como que funciona? Eu basicamente recebo chamados dessa região, né, que é Canadá e América Latina, e eles vêm num formato de caso. Então, a pessoa conta o que ela precisa. E, a partir daí, eu tenho uma interação com ela para justamente entender como fazer a resolução daquilo que precisa ser resolvido. Nossa, é o tempo todo tendo alguma forma de encontrar soluções e entender pessoas para adequar o melhor ambiente de trabalho, as melhores situações. É um trabalho de resolução de problemas. Eu brinco, eu falo que assim, ninguém manda um chamado para falar que alguma coisa está no lugar. Não, alguma coisa está fora do lugar e aí precisam da minha equipe para resolver. Que trabalho importante e que provavelmente deve adequar o ambiente de trabalho aos valores das pessoas, à diversidade, às necessidades. É um trabalho que talvez até humanize o local. Completamente. Uma das coisas que eu costumo dizer é que problemas que são da mesma natureza não necessariamente vão ter o mesmo caminho de resolução. Porque cada pessoa é uma pessoa e cada configuração de cenário é uma configuração. Então, é realmente importante esse olhar customizado para cada uma das situações que a gente trabalha. E você, Thiago, mais do que ninguém, viveu na pele, e eu agradeço aqui você vir dar o seu depoimento, porque é uma situação hoje tão frequente no mercado de trabalho, tão importante, tão séria, que merece atenção e merece cuidado, que é o burnout. Você viveu aí uma situação de pandemia, conta pra gente como é que foi a situação, como você percebeu que aquilo estava acontecendo e como cuidou também, né? É aí que tá. Eu não percebi, por isso que eu cheguei ao burnout. Começou na pandemia, justamente com a dificuldade de entender a diferença, né, entre a separação, melhor dizendo, entre vida pessoal e vida profissional. Eu estava em casa, não tinha um controle tão preciso quanto antes da pandemia, e acabei, ao longo do tempo, progressivamente perdendo algumas coisas que eram importantes para mim, né? Despriorizando. Uhum. Então, pouco a pouco eu fui deixando aspectos da vida de lado, focando bastante em trabalho. Por conta desse foco, a energia foi
não tendo a manutenção que a gente precisa dar. Isso ao longo de 4 anos, praticamente. Uma das coisas que foi acontecendo, que eu acho que é importante a gente compartilhar para que outras pessoas que talvez estejam passando não caiam na mesma armadilha, Sim. é que foram existindo pequenos sinais. Então, num primeiro momento, eu deixei atividades pessoais de lado. Num segundo momento, eu não tinha mais energia para executar algumas dessas atividades que eram importantes para mim, como estar com amigos, família, fazer um esporte ou alguma atividade de lazer. E aí chegou no ponto em que eu simplesmente conseguia voltar do trabalho e queria olhar para o teto. E eu fiquei nesse ciclo por um tempo bastante considerável. Digamos que assim, quase que 1 ano. E por fim, o que aconteceu foi que um dia eu estava trabalhando e simplesmente não consegui mais executar o meu trabalho. Eu estava colocando um nível de energia muito alto para executar as coisas que eu estava executando, sem olhar para outros aspectos da vida. Então, acho que o principal aqui é ter uma vida equilibrada, saber que o trabalho é muito importante, que a gente tem que se dedicar de fato, mas que igualmente importante, ou se não mais importante, são todos esses outros aspectos. O equilíbrio, porque na pandemia a gente ficou naquela zona misturada, né, de o trabalho junto com a casa, né, nunca tínhamos vivido isso, então trabalhar de casa 100% do tempo fez com que essas divisões ficassem mais difíceis, né, de acontecer. E hoje a tendência do trabalho remoto, do trabalho à distância, isso é algo que veio para ficar pós-pandemia, mas merece a atenção das pessoas nessa separação de local físico e de tempo de descanso. O que é que você faz para prevenir, então? Como é que está a sua vida hoje? Como que você se reorganizou? Então, acho que o tempo de descanso é fundamental. Eu, pouco a pouco, fui sentindo a necessidade de talvez ter um tempo maior para dedicar a recuperar esses aspectos da vida, mas eu estava num ciclo em que nem as férias ajudavam a recuperar essa energia. Então, eu precisei me retirar do local de trabalho por um tempo. Eu já sabia que era importante, mas é muito diferente você estar ali sentindo na pele a importância de você se afastar daquilo que está consumindo energia para você buscar esse equilíbrio. Então, nesse afastamento que eu tive, eu procurei cuidar do meu corpo, seja com alimentação saudável, ciclo de sono regulado, que é fundamental. Eu diria que é a base de tudo. Sim. Exercícios, sol. Cuidar também da mente com meditação, terapia e outras reflexões, né? Parar para pensar. Fé, religião, né? Fé, religião, cuidar do lado espiritual também. Cada um com a sua prática, mesmo que não acredite em Deus, uma meditação, né? Você parar e se sentir integrado com o todo é fundamental para você ter esse equilíbrio. Maravilhoso. Isso deve dar mais energia para fazer um bom trabalho, ter mais produtividade, porque aí tem limites bem estabelecidos para a própria vida. E qual é a sua visão de futuro? O que é que como você está vendo a sua carreira daqui para frente? Você que já trabalhou, já é piloto, né? Não deixou de ser, é piloto, já trabalhou em vendas, já trabalhou em mais de uma empresa e trabalha em RH. O que você deseja daqui para frente, para os próximos anos? Continuar aprendendo. Essa é a minha estrela guia. Eu sempre tomo a decisão de fazer uma mudança a partir do momento que a minha curva de aprendizado ela começa a estar mais estabilizada. Então, eu fiz a mudança para a posição que eu estou atualmente há pouco mais de 1 ano. Tenho aprendido muito. Ainda não tenho um próximo passo em mente, mas em algum momento eu vou conseguir uma maturidade maior nessa posição em que talvez alguns cenários não sejam tão novidades. E aí sim eu vou pensar num próximo passo. Que legal. Então o aprendizado te move. Muito. E ajudar as pessoas. Com certeza. São esses dois pontos que me fazem acordar todo dia. Maravilhoso. E tá cuidando das suas finanças enquanto isso? Pois é, sim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu tenho sorte de ter tido pais que sempre trouxeram aí uma base sobre você nunca gastar mais do que você ganha, né? Sempre economizar, sempre ter consciência a respeito
daquilo que você consome, compra e saber ponderar o que é importante ou não. Mas eu acho que se eu pudesse trazer aí uma dica, mais do que poupar, né? Principalmente para quem está começando na carreira, tem um ponto muito importante que é você saber investir. É verdade. Seu maior aliado são os juros compostos. E o tempo dentro da fórmula de juros compostos é o fator que mais influencia no longo prazo. Então, por mais que você hoje esteja num começo de carreira, talvez não tendo oportunidade de guardar muito dinheiro, é importante você criar o hábito de poupar e o hábito de investir. Que são dois comportamentos distintos, né? Exato, E necessários exatamente. e andam juntos. Muito. Muito bom. Para ter saúde mental, precisa cuidar também das finanças, não é? Cuidar da carreira, saber o que te move, ter esse nível de autoconhecimento que você falou, que o seu é o aprendizado e ajudar pessoas, mas também cuidar da área financeira que anda junto com a saúde mental. E isso dá todo um alicerce de vida aí para que a gente percorra os próximos anos com tranquilidade, equilíbrio e felicidade também, né? Com certeza. Quer deixar um conselho final para quem está ouvindo, para algum jovem que está preocupado com a sua própria saúde mental ou também que quer entrar numa empresa como o Google, processo seletivo, alguma dica do Thiago aí que já fez essa trajetória? Bom, acho que, primeiro, cuide de si. Sem você cuidar da sua saúde mental, você não consegue dar outros passos. Faça mais do que o mínimo necessário, né? Isso não significa você se matar por um objetivo, mas você se desafiar e saber onde você pode dedicar esforço, tempo e energia para conseguir evoluir. Sim, muito bom. É isso aí. Se desafiar sempre e ir atrás dos sonhos, né? Isso. Muito bom, muito obrigada, Thiago, pelo seu depoimento, pela sua história. Se você se inspirou na história do Thiago, curta esse episódio, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal Ana Paula Hornos e YesCast no YouTube e no Spotify. Obrigada e até o próximo episódio. Até lá!